e continuando a nossa série de entrevista com pessoas autistas nesse mês de junho, vamos conversar agora com Paloma Bright. A Paloma é da área aí de TI, né? Trabalha atualmente no Mercado Livre, na área aí de pesquisa. Ela vai falar um pouco pra gente em relação aos consumidores, tem várias formações. Paloma, boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, muito obrigada. Bom, primeiro, fala um pouquinho pra gente a sua história. Você foi detectado, a sua condição de autista quando criança, depois na fase adulta. Fala um pouco pra sua história. Perfeito. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês e conto um pouquinho sobre a minha história, assim. Eu nunca soube, passei uma vida inteira sem saber que eu era autista e só me foi detectado, assim, em 2018 que eu era autista e eu só descobri que eu era autista porque eu desconfiei que o meu esposo era autista. E, de fato, ele é autista e eu também. E eu fui aprendendo sobre o autismo, né, à medida que eu pesquisava mais para saber se ele realmente era autista. E eu fui me reconhecendo em muitos aspectos e falei, nossa, isso parece comigo, isso aqui também. E eu nunca tinha ouvido falar sobre os sintomas do autismo no feminino e eu só me reconheci até então como uma mulher com epilepsia. E depois eu descobri que muitos autistas têm epilepsia. Então, fica também, eu sei que na época que eu era criança, isso lá no início dos anos 80, quando foi diagnosticada a minha epilepsia, seria um pouco mais difícil para os médicos até diagnosticarem o autismo, né? Então a gente só teve bem mais tarde, né, o autismo com CID, tudo bonitinho, hoje como a gente conhece, mas um pouco depois talvez pudessem ter diagnosticado, e só que muito do que eu percebi que na verdade as pessoas elas realmente não detectam o autismo no feminino é porque elas tentam fazer o diagnóstico do feminino baseado no masculino. Então, com todas as características do masculino e um autismo muito quadradinho, assim, que é o autismo, ou dentro do autismo clássico, e que ele é muito mais comum, né, na população masculina, que tanto é que tem aquela proporção de 4:1, só que hoje já se fala de 1:1,5 ou de 1:2, uma autista mulher para 2 autistas homens, ou uma autista mulher para 1,5 masculino, né? Então a proporção já está bem menor, assim, porque não se detectava esse mundo das mulheres, porque é um mundo muito mais da sociabilidade e trabalha desde pequena. Então isso eu ouvi outro dia uma pedagoga explicando e uma pedagoga debatendo essas questões do autismo e o porquê na mulher ele aparece e se manifesta de formas diferentes. E até então, minha mãe também achava que eu não era autista e hoje ela tem certeza que até mesmo ela é autista. Então, depois lendo todas as características. Então, foi essa minha saga e hoje realmente eu me reconheço como uma mulher autista e com epilepsia e levo sempre todos esses detalhes e todas essas informações por onde eu passo para que outras pessoas elas venham ter o diagnóstico mais cedo e não passem por tudo que eu passei durante toda a minha vida, que eu só me achava estranha, nunca me senti representada no mundo e me achava completamente esquisita. Então, para que outras pessoas não tenham esse sentimento, elas possam ter esse conhecimento que eu leve adiante. Mas na escola, assim, você conseguia se dar bem com a turma? Nenhum professor nunca falou nada? Não, nenhum professor nunca falou nada, até porque eu sempre fui muito focada, assim, e o que eu tinha de dificuldade era de aprendizado dentro da sala de aula. Mas, como eu ficava morrendo de medo de reprovar, eu ficava desesperada para tirar nota e ficava estudando em casa. E eu já chegava na escola e aí eu sabia de tudo. Então, porque eu pegava os livros e eu não gostava de tirar
dúvida na frente dos outros, sabe? E então eu resolvi, sempre comecei a ir comprar meus livros e comecei a estudar por conta, sempre em casa. Eu sou autodidata. Comecei aí minha saga de compra de livros e estudos, porque eu sempre me achei muito estúpida. Porque eu falava, todo mundo tá entendendo, somente eu que não. Então deve ter alguma coisa errada comigo. Eu devo estar quebrada, né? Como se fosse assim, tá faltando algo em mim. Porque eu sou a única que não tô entendendo aqui como as outras pessoas estão entendendo. Mas ninguém percebia isso, as pessoas achavam que por eu depois ir muito bem nas provas, aí estava tudo certo e que era uma dificuldade ou outra que eu tinha e que isso era o normal. Então, na verdade, você acabava ajudando a turma e não a turma você. E você, assim, desde aquela época, já tinha os hiperfocos, que o pessoal fala hoje? Sim, eu tinha hiperfocos e o meu hiperfoco era em insetos. Insetos e outros bichos estranhos, mas principalmente insetos. Sempre fui apaixonada por insetos, quase fiz biologia e eu sempre gostei de animais esquisitos, assim, então eu criei aranha, eu sei que aí não é um inseto, é um aracnídeo, mas gostei demais, assim, criei formiga também, eu sabia todos os detalhes sobre os bichinhos, criei lesma, nossa, tudo quanto é bicho esquisito, porque as pessoas tinham medo e eu não sabia por que as pessoas tinham medo, e eu nunca tinha medo de nada, eu era muito racional em relação a medo, que eu ficava, se as pessoas gritavam, isso era algo que era muito, assim, ficava muito clara a diferença entre mim e as outras meninas, por exemplo, e meninos mesmo da mesma idade, porque eu não tinha medo, por exemplo, de pegar aranha na mão. Eu sabia o tipo de aranha que eu podia pegar, que ela não era venenosa, e o pessoal saía correndo. Eu achava aquilo engraçado. Só que eu falava, gente, mas por que vocês gritam? Simplesmente isso não faz sentido algum, porque nós não temos, olha, esse corpo como o dela, nós não temos esse monte de pernas, e ela não tá entendendo o que a gente tá gritando. Então eu explicava de uma forma para as pessoas e que todo mundo só ficava olhando para mim, que eu me sentia cada vez mais estranha e procurava a nave mãe, assim, né? Era um pouco disso a minha sensação, de estranheza cada vez mais. Nossa, eu imagino seus amigos, os vizinhos, todo mundo querendo criar um cachorro, um gato, e você lá com as areias na mão, a lesma. Devia ser muito, né, realmente muito engraçado, realmente. Exato, era bem engraçado, bem cômico essa parte. Tinha partes que eram, assim, não eram tão engraçadas, que era a parte que realmente eu ficava muito mais só, por causa desses gostos estranhos também. Tinha a parte que, por hora, eu ficava muito mais só. Então, e as pessoas não tendo os mesmos gostos tendem a se afastar, né? Então, não se cria essa identidade, né? Então, muita gente se afastava. Por outro lado, depois, assim, eu fui aprendendo a lidar com as pessoas e tendo um pouco mais de empatia e a todos que dizem, já faço aqui um parênteses, a todos que dizem que autista não tem empatia, a gente tem autistas que podem ter um pouco menos de empatia, que eles demonstrem isso um pouco menos, e autistas que têm muita empatia, que é chamado de hiperempatia, que é o meu caso. Então eu olhava algumas pessoas assim e sentia muita dor por elas, e em muitas situações isso, inclusive situações de justiça, né, que me deixava muito mal. E me identificava muito, assim, com certas pessoas que passavam por situações de justiça, porque eu nunca estava incluída nos grupos, assim, em situações para identificação, assim, para ter um grupo que eu parecesse com alguém. Então, isso era triste. E aí, então, era um momento que eu passei a viver um pouco mais só. Eu só tinha uma amiga da quinta série até o ensino médio em diante, né, do sexto ano até o ensino médio em diante, eu só tinha uma amiga mesmo, ficava junto comigo. Mas eu falava com todo o restante da sala, mas era bem ruim isso.
E assim, situações de som, barulho, festas, você conseguia, de família, por exemplo, você conseguia se sociabilizar? Como que era isso para você? Olha, de família, até que sim, eu nunca tive problema com som, mas eu sempre tive problema com luminosidade. Isso para mim, a questão da luminosidade sempre foi um problema maior. Só uma vez ou outra, porque no meu caso eu sou hipossensível, ou seja, o meu limiar para que eu tome um susto precisa ser, assim, é um limiar que é mais alto que das outras pessoas. Ou seja, enquanto outras pessoas tomam um susto antes de mim, num determinado nível de ruído, para mim precisa estar muito mais alto esse nível de ruído para que eu tome um susto, porque os autistas eles podem ser hipersensíveis ou hipossensíveis. No meu caso, eu sou hipossensível e, portanto, esse limiar ele é muito mais alto, né? Então, o nível de ruído ele precisa ser muito maior para que eu tome algum susto. Por isso é difícil as pessoas me darem susto, alguma coisa assim. Por outro lado, isso em relação ao som, mas em relação à luminosidade, eu uso todos os meus equipamentos, tudo, toda a parte luminosa sempre me incomodou, inclusive tinha muito problema com a luz do sol, isso desde bebezinha, e tem fotos minhas, assim, com questão da luminosidade do sol mesmo, e isso me atrapalhava bastante. Inclusive hoje em dia nos cinemas, né, alguns cinemas eles estão fazendo as sessões com uma luminosidade mais baixa, né, exatamente para que não incomode os autistas ou quem tem algum outro problema em relação a isso. No caso do cinema, para mim era algo engraçado. Eu achava que era porque eu vinha cansada do trabalho, eu nunca tinha relacionado isso com o autismo, até que eu tive o diagnóstico, porque era muito comum eu dormir no cinema. Então, meu marido ia comigo e eu acabava dormindo no cinema e eu falava, deve ser cansaço depois do trabalho, né? E depois eu fui ver que não, que era realmente o nível de ruído era muito intenso e a luminosidade também. Então, era como se baixasse a chave geral, desligasse completamente e eu não conseguia ficar acordada de jeito nenhum. Então, era um desastre. Eu sempre esperava, e eu continuo esperando até hoje, os filmes saírem na televisão ou para locar. Eu sei que hoje em dia não tem mais locadora, mas quem era da época de videolocadora vai entender um pouquinho disso, porque para mim era uma tristeza para ir ao cinema, e aí eu acabava sempre capotando. No cinema não compensava pagar o ingresso. Glorioso tempo das videolocadoras, eu peguei esse tempo também. E em relação ao toque, então, de encostar em você não tinha tanto problema? Não, pelo contrário, eu também tenho um limiar muito, assim, muito mais elevado de dor. É muito mais difícil sentir dor que outras pessoas, e quando eu era criança era muito comum, eu tinha uma parede, assim, eu lembro até hoje, que ela tinha uma certa textura no lado de fora de casa, no quintal de casa, e eu lembro que eu sempre ficava arranhando o meu braço nessa parede, e eu achava engraçado porque eu não sentia dor. E aí, quando eu ia olhar meu braço, ele já estava sangrando. Então, isso era bem, bem comum, e essa imagem é bem nítida para mim, porque eu nunca senti dor, ou assim, facilmente. Até hoje eu não sinto dor facilmente. Então, aí era muito comum eu me machucar e nem perceber que eu tinha me machucado. Que triste, você se arranhar todo e não perceber. Tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é esse, você não perceber que está se machucando. E o lado bom é que numa vacina, alguma injeção, alguma coisa, né? Pode fazer à vontade que você não vai sentir igual as outras pessoas. Exato, eu sempre fui tida como a corajosa, né? Tanto de casa quanto da escola. Algumas vezes ia as equipes para dar vacina na gente, na escola, e eu era sempre a primeira a tomar vacina por causa disso também. Então, aí todo mundo me tinha muito como corajosa, mas era por conta disso, por conta dessa questão de não sentir dor. Ô Paloma, e como que se deu as áreas que você estudou, né? Suas faculdades, você fez faculdade, depois MBA também, você pode até falar os cursos melhor. O porquê você decidiu ingressar nessas áreas? Bom, eu fiz Ciências e Humanidades. Na verdade, eu comecei
comecei estudando a parte de ciências e tecnologia, e aí depois eu passei para ciências e humanidades, porque ciências e humanidades, por que eu fui para ela? Porque eu nunca tive facilidade com a parte de humanidades. Para mim, eu sempre tive facilidade com a parte de exato, e aí eu ficava assim, nossa, isso é fantástico, eu sempre fui muito boa em química, física, matemática. Matemática foi a primeira matéria que eu fui muito bem. E porque existe uma regra, existe uma lógica, existe uma formulinha de fazer tudo e que estava muito claro. Agora, a parte de humanidades não era assim. O que eu gostava dentro das humanidades era geopolítica, normalmente ligado, assim, tudo que era muito ligado à guerra. Então, eu gostava, e desde pequena também eu gostava muito de política. Eu era uma criança que adorava assistir horário político. Então, não era uma criança normal, porque acho que isso não é programa de criança, né? Mas eu achava fantástico. E com o tempo, eu fui associando a área de lógica à análise do discurso, e eu gostaria sempre de fazer essa associação das duas áreas, porque para entender como, né, os políticos eles utilizam tanto da retórica e como eles fazem isso, então fazendo uma análise do discurso ao mesmo tempo que apontar as contradições dentro desse discurso, porque eu conseguia pegar essas contradições e eu via que muita gente tinha dificuldade de entender essas contradições. Aí eu achei bem interessante que eu vi que dava para fazer isso através da lógica. E mais uma vez acabei caindo então na lógica e eu ia fazer filosofia. Foi através da área de uma área que eu percebi que era humanidades e que fazia uma interface com a área de exatas e que estava dentro da filosofia. Eu falei, puxa, aqui tudo que eu posso unificar e eu posso conhecer a área de humanidades de uma forma como eu nunca pensei que eu pudesse conhecer antes, né? Então, quem sabe agora é o meu momento de aprender, porque eu nunca gostei de deixar conhecimento para trás, sabe? Então, aí eu ia fazer isso, só que acabei não fazendo filosofia, porque as pessoas achavam que filosofia só era para dar aula. Não é que eu não goste de dar aula, assim, é que eu ficava em pânico de pensar em dar aula por causa do grito das pessoas, assim, eu achava que sempre ia ter alguém que ia gritar muito na sala de aula, e aí isso me desesperava um pouco. Hoje eu sei o porquê, né, dessa questão, mas e aí, então eu realmente ficava um pouco assim chateada com esse fato das pessoas acharem que quem faz filosofia só podia dar aula, e eu gostava da parte de lógica, e eu gostava da parte de análise do discurso, e que eu podia trabalhar em outras áreas. Aí eu comecei a ir mais para a área da ciência da computação, me formei na área de ciências e humanidades, e depois comecei a ir para a ciência da computação. Hoje eu trabalho na área de TI, e fiz um MBA em informação, tecnologia e inovação na UFSCar, meu MBA, e a partir daí, assim, já tinha começado a trabalhar com acessibilidade, e hoje eu trabalho com acessibilidade digital. Mesmo antes de saber que eu era autista, eu já tinha me apaixonado pela área, e eu acho maravilhoso trabalhar com acessibilidade, porque, assim, é um mundo completamente diferente, é um mundo completamente outro, e eu consegui juntar essa parte de análise do discurso, de lógica, de tudo isso, e numa única área, e ainda poder trabalhar realmente incluindo as pessoas. Aí eu achei fantástico juntar tudo isso num único lugar. E como você equalizar isso, essa questão de tornar tudo acessível nas diversas linguagens, seja para o cego, para o surdo, ou mesmo para as próprias pessoas autistas, né, já que tem os níveis diferentes. Como você tornar tudo isso acessível? Como que vocês trabalham com isso? Bom, em primeiro lugar, a gente pensa sempre no design universal, porque a gente nunca deveria fazer uma porta de entrada diferente para cada uma das pessoas,
mas sim a gente deveria pensar uma mesma porta de entrada para todas as pessoas, porque isso sim trata-se de inclusão. Isso não quer dizer que eu não tenha instrumentos diferentes para incluir as pessoas e que às vezes eu não vou precisar fazer caminhos distintos, né? E talvez uma ou outra entrada diferente para algumas pessoas, mas isso como um suporte, sendo esse caso uma exceção. Porém, a regra deveria ser essa entrada por uma mesma porta. E aí a gente parte do princípio do design universal e que quando a gente torna acessível um lugar para uma pessoa, ele vai ficar acessível para todas as pessoas. E ele vai melhorar a acessibilidade, inclusive para aquelas pessoas que não têm deficiência ou que não sofrem de alguma restrição no dia de hoje. Por que eu digo alguma restrição? Porque todas as pessoas, elas estão vulneráveis e podem passar por algum momento do que a gente chama, né, de uma deficiência transitória, como uma situação que ela está com o braço quebrado, né? Então eu costumo sempre trazer esse exemplo, ou ainda situacional, no qual uma pessoa ela está com uma indisponibilidade de usar o braço porque ela está carregando sacola, né? Então são situações assim, e que é o mesmo caso de pessoas que não têm um braço ou que têm o braço com menor mobilidade. Então são mesmas situações e que o design universal ele dá conta de tudo isso e traz acessibilidade para todas essas pessoas. Então pensar, a gente também traz para todos os públicos das diversas deficiências. Existe um movimento chamado Web para Todos, que inclusive tem até uma pessoa que trabalha nessa área, né, que também é autista, que talvez você conheça, que é a Thalita Pagani. Vocês já tiveram contato com esse movimento? Você faz parte desse movimento? Eu conheço o movimento, é um movimento muito, muito bacana. Eu conheço a Simone Freire também, assim, ela faz parte de um grupo com Grande Simone. Sim, grande Simone. A Dani Falcão também. Então, tem algumas pessoas que eu conheço que são pessoas, assim, fantásticas e que trabalham em prol da acessibilidade. A Paloma Bueno, que minha xará, né, que é intérprete de Libras. Então, tem várias pessoas que integram aí o movimento Web para Todos e que, assim como a Thalita também, Thalita conheço ela do LinkedIn e a gente realmente só não teve oportunidade de conversar, mas acompanho todo o trabalho dela e que é fantástico também. E nesse caso é um movimento muito importante que trouxe muitas contribuições. Então, inclusive, ele traz bastante documentos, traz muitos progressos dentro da questão da acessibilidade, conscientização para as empresas e inclusive para o setor público também. Então, é um movimento importantíssimo e vale ressaltar isso. Aliás, você falou da Paloma Bueno, que faz um trabalho importantíssimo também na TV Cultura. Sim, nossa, é fantástico o trabalho da Paloma e ela é uma pessoa incrível, assim, então eu só tenho elogios. Se eu conversar aqui todos os elogios, assim, acho que a lista vai ser enorme. Na sua opinião, o que falta ainda para que a gente possa ter todos os sites, todas as plataformas, enfim, com uma acessibilidade plena, igual você falou, seguindo a Desenho Universal? Bom, falta a gente começar do básico, que é também a gente trazer empregabilidade para as pessoas com deficiência. E a gente, para fazer isso, precisa também olhar as pessoas com deficiência como pessoas que fazem parte da diversidade humana, como a deficiência fazendo parte dessa diversidade, como uma diferença apenas, como uma característica a mais que faz parte do ser humano, e não como algo que falta dentro da pessoa e que precisa ser consertado ou corrigido. Portanto, a gente precisa ainda evoluir dentro da visão do paradigma médico, né, assim, do modelo médico da deficiência, para uma visão do modelo social e o modelo biopsicossocial, que aí sim a gente consegue
consegue incluir as pessoas dentro da empresa, das empresas no geral, para praticar o ESG, né? E aí a gente consegue fazer com que esses produtos eles sejam mais acessíveis, porque as próprias pessoas com deficiência, elas vão fazer parte de toda uma cadeia, elas vão fazer parte de uma cadeia de produtos, serviços e vão dizer aquilo que elas precisam, vão dizer o que é acessível e o que não é acessível e vão ter um olhar muito diferente que uma pessoa sem deficiência alguma ela teria, né? Então são olhares que não tem qualquer pode colocar um plugin que esse plugin não vai dar conta sozinho para dizer sobre acessibilidade, não substitui uma pessoa com deficiência fazendo trabalho e que aí sim você torna um ambiente acessível e mais do que isso, você torna um ambiente rico e que faz parte e mostra toda a diversidade humana, contempla aí sim a diversidade humana e aí sim traz o design universal. Então é um produto muito mais bem acabado. Você considera que, no seu caso, por você ter tido o seu diagnóstico tardiamente e já estava no mercado de trabalho, isso de alguma maneira facilitou para você que quando veio o seu diagnóstico você já estava incluída? Bom, na verdade eu diria que sim e não. Eu vou fazer uma distinção aqui. Eu sempre tive muita dificuldade em várias coisas, assim, por exemplo, em atingir metas. Eu era muito cobrada de metas e eu não sabia por que eu não conseguia atingir determinadas metas e que as outras pessoas conseguiam. E eu era muito detalhista, eu trabalhava nessa época com detecção de fraude. Só que eu conseguia também detectar fraudes que ninguém conseguia detectar. E aí enfim, eu fazia a análise assim muito minuciosa. E nesse caso, então eu não me sentia incluída e eu ia passando de setor em setor na empresa e não me sentia plenamente incluída e não me sentia fazendo um ótimo trabalho e de qualquer maneira. Então, isso não me trouxe uma inclusão, pelo contrário. O fato de não saber que tinha uma deficiência me trouxe mais dor ainda, né? E hoje eu penso que hoje eu sei, pelo menos, tem nome e eu sei que eu preciso também de determinados suportes, eu sei que eu preciso de acessibilidade para que eu seja incluída. Mas, por outro lado, algumas inclusões foram feitas, assim, meus pais, por exemplo, acho que muito disso vem da época de quando eu era criança, então deles me incentivarem a conversar com as pessoas e não ter determinadas visões capacitistas também, então eles nunca me podaram de nada, sempre me impulsionaram adiante e nisso eu sempre tentei assim, tá bom, então eu vou tentar de novo, vou conversar com as pessoas e isso foi um jeito que foi chamando a atenção das outras pessoas e por esse jeito que ia chamando a atenção das pessoas por onde eu passava, no meu primeiro emprego, por exemplo, que eu trabalhei como vendedora, aí isso já fez com que eu conseguisse me destacar. Então, realmente acho que determinadas posições eu acabei me destacando mais com esse jeito. Então, sim e não, acho que a depender da situação. Existem alguns eventos relacionados às pessoas com algum tipo de deficiência, inclusive os dois vão acontecer esse ano, que é a REATEC, Feira de Reabilitação Tecnológica, e uma outra feira que chama Mobility. Ambas têm produtos para as pessoas com todo tipo de deficiência que você possa imaginar, né? Vários produtos diferentes. Você já teve algum contato alguma vez com esses eventos, principalmente trabalhando nessa área de tecnologia? Eu só realmente ouvi falar de ambos os eventos, não tive o contato diretamente com esses eventos especificamente, mas não sabia, assim, não saberia dizer mais especificamente sobre eles. Porém, com
tecnologias assistivas eu trabalho diretamente, e aí eu poderia falar com mais propriedade. Eu sei que, por exemplo, o Reatec, ele traz normalmente essas questões de tecnologias assistivas bem mais fortes, pelo que eu tinha visto da última vez sobre o evento, mas o evento em si, eu nunca passei por ele para trazer mais detalhes e para poder falar. E o Mobility, aí eu vou ficar devendo essas informações. No dia 18 de junho é comemorado, né, aqui no Brasil e em outros países também, o Dia Nacional do Orgulho Autista. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa data, o que ela representa para você como autista e se você tem alguma restrição ou milita nessa área aí dessa data. Ah, não, aí eu milito nessa área, e porque assim, é um dia que realmente ele nos representa, né, e é um dia que surgiu assim, na verdade surgiu nos Estados Unidos essa data, né, e eles começaram realmente a falar, né, a respeito do Dia do Orgulho Autista. Então foi uma data que surgiu por lá, e depois a gente também passou a comemorar esse Dia do Orgulho Autista. E é importantíssimo porque é um dia mundial do Orgulho Autista, né? E o Brasil comemorar é importantíssimo, porque aqui a gente ainda tem muitas carências em relação ao autismo. A gente ainda tem um número muito baixo de autistas diagnosticados, e mulheres diagnosticadas, assim, a gente não tem muitas também, porque são pouquíssimas mulheres, na verdade, diagnosticadas frente ao que deveria ser, e dentre o total, a gente não tem o número, a porcentagem que deveria ter da população diagnosticada, e não temos nenhum especialista em autismo feminino ainda no Brasil. Portanto, é uma data importantíssima para que as pessoas reconheçam. É uma data que traz muito do movimento autista, do próprio autista, que é não um movimento de paz, como o do dia 2 de abril, mas é um movimento que é feito por autistas realmente, e que aí coloca o autista num papel de protagonista. Em cima dessas dificuldades que você citou, do autismo feminino, né, da dificuldade, existe algum movimento nacional de mulheres autistas? Movimento nacional eu desconheço, mas existem grupos de estudo sobre autismo feminino, então sobre a questão de gênero também dentro do autismo. Então nós temos vários outros grupos que estão se formando, mas eu sei que na América Latina a gente tem alguns grupos, sim, femininos, de autistas. No Brasil eu desconheço, e aliás eu gostaria muito de conhecer um grupo de mulheres autistas e que realmente militam em prol da causa. Eu sei que no Peru a gente tem um grupo bem forte nisso, e em alguns outros países da América Latina também. Atualmente nós temos na USP tem, na Unicamp tem, né? Me parece que na UFRJ também, os coletivos universitários de pessoas autistas, né? Em busca de melhorias aí para esse grupo, né? Para essas pessoas nas universidades. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que você vê de positivo ou não também, né? Os dois lados em relação a esses coletivos que estão surgindo. Eu vejo um lado muito, muito bom, muito positivo, e que, na verdade, é super importante porque é um ambiente de identificação, né? É um ambiente no qual a gente percebe, assim, dá suporte, na verdade, uns aos outros, e percebe esse suporte também. Então, é um ambiente no qual a gente percebe que não está só, é um ambiente no qual a gente percebe que as nossas estranhezas não são estranhezas, que existe um grupo com o qual a gente se identifica. Então, porque é muito comum os autistas terem esse sentimento que eu tive durante toda a minha vida, e de que, nossa, cadê a nave mãe, né? De que nós somos extraterrestres aqui. E isso é um sentimento bem comum
dentro da comunidade autista, dentro das pessoas autistas. Então, é importante a gente ter um grupo de identificação, um grupo de suporte e um grupo de amparo. Eu estudo na UFABC e lá a gente tem um coletivo de pessoas com deficiência, que é o Coletivo Primavera, e isso também é importantíssimo, até mesmo para a gente trazer essa unidade também para o movimento de pessoas com deficiência. Então, e aí sim, a gente tentar trazer, além dessa unidade, e aí cada um depois as suas identificações. Então, fazendo aqui do micro para o macro e depois do macro voltar agora para o micro, de novo com os movimentos autistas. Esse coletivo Primavera, eu quero conhecer mais depois. Que bacana, o UFABC, nós estamos bem pertinho aqui, estou em São Bernardo do Campo, tá? O UFABC. Ah, maravilha, eu estudei em São Bernardo mesmo e atualmente eu estudo em Santo André. Uma grande universidade, que aliás teve aí no seu núcleo, né, de acessibilidade, uma grande professora Elizabeth Hender, né, inclusive, teve aí não sei se ela ainda se encontra, né, foi nossa coordenadora na Metodista e estava na UFABC. Você já teve alguma vez, alguma oportunidade de estudar, fazer intercâmbio em algum outro país ou mesmo a trabalho para ver como que é a realidade das pessoas autistas fora do Brasil? Não tive oportunidade de fazer intercâmbio desde que eu tive o diagnóstico, não tive oportunidade de fazer intercâmbio, de saber disso. A única coisa que eu fiz mesmo antes foi uma viagem internacional, mas nunca soube como era a vida das pessoas autistas fora, então nem de pessoas com outras deficiências. Então isso para mim seria fantástico se eu pudesse conhecer e pudesse saber mesmo. Você está, além das pesquisas que você faz, você está escrevendo um capítulo de livro, né, atualmente? Isso, o meu professor fez um convite, professor Gilberto Rodrigues, que é um professor na área de Direitos Humanos da UFABC, do curso de Relações Internacionais, e nós estamos escrevendo um capítulo de livro internacional e que trata a respeito da Convenção das Pessoas com Deficiência e quais foram os impactos que elas tiveram na lei brasileira e tanto na lei federal e quanto nas leis municipais e estaduais. Então a gente fez esse capítulo e a gente está finalizando agora para que depois seja publicado. Qual será o nome do livro? Ainda não tenho o nome do livro para trazer aqui, mas assim que tiver eu compartilho com você também. No caso, você falou que gosta muito de guerras, né? Acompanhava muito esse tema guerras. Como que você está vendo essa questão Rússia versus Ucrânia e todos os aliados aí que estão, né, ajudando a Ucrânia nessa guerra aí que infelizmente parece que não vai ter um fim tão cedo? Sim, gosto sempre muito do tema de guerras e faço questão de acompanhar de perto. E aí eu faço aqui, trago um primeiro ponto. Uma guerra nunca é bom para ninguém que esteja em qualquer um dos dois lados, né? Isso é algo muito triste. E o que eu tenho a dizer é que a gente precisa sempre estar muito bem munido de informações e saber como a gente faz essa análise, né? E essa análise é feita de informações de diversas fontes. Então, as fontes com as quais eu trabalho são fontes ocidentais, são fontes orientais, e aí, a partir disso, eu trago, sim, um balanço. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com várias guerras de informação que existem de ambos os lados, e a gente tem que olhar para como a gente tem um mundo hoje. Então, eu vou começar pela essa parte do mundo de hoje, e aí depois eu termino na parte da guerra. Porque um pouquinho do mundo como ele está hoje tem a ver com a atual mudança de eixo de poder pelo qual nós estamos passando, e foi uma das minhas pesquisas. Eu tratei em 2016 sobre a disputa entre China e Estados Unidos na América Latina durante a gestão Obama.
E aí, tratando como estava esse eixo de poder e que a China era um eixo em ascensão e os Estados Unidos em um eixo que realmente estava em declínio, tratando com vários autores que trabalham exatamente com esse tema dentro das relações internacionais. Então, por causa desse choque de poder, e a gente levando em conta que a Rússia é um país que hoje está próximo à China, e durante a própria gestão Obama, ele fez questão, né, de fazer com que a Rússia e China voltassem a ter essa relação, porque isso lá em 1973 tinha sido rompida, e aí os Estados Unidos conseguiram se aproximar de China. E foi um trabalho que o Henry Kissinger fez, né? Um trabalho que ele teve toda uma honra de contar no livro dele, chamado A Diplomacia, e que ele fala que, olha, eu tive esse trabalho, eu fiz de tudo para que China e Rússia se separassem, mas no final, realmente, agora vocês fazem com que elas se reaproximem, acabou com o meu trabalho. Isso ele fala agora, né, fazendo as análises dele. E aí, para a gente olhar para a questão da guerra, e para eu não ir tão longe também, então a gente tem muito a ver com essa questão de poder, de deslocamento de poder, e da forma como Rússia e China voltaram a se relacionar. Aí o mundo, assim, está num conflito, está num mundo que realmente ele numa forma que ele pode a qualquer momento virar, né, uma bomba relógio, porque o Biden já disse que já fez uma provocação à China, né, por causa não só de Hong Kong, mas ultimamente por causa de Taiwan, né, então se houver alguma coisa em relação a Taiwan, ele vai atacar, e a gente sabe da indústria norte-americana bélica, que é uma das indústrias que mais gastam, assim, que eles investem, né, boa parte do PIB deles. A China, no caso, não investe tanto nessa parte militar. Por outro lado, a Rússia vem investindo, e com essa parceria Rússia e China tem o dinheiro, a Rússia tem o poder bélico. Então, eles fazem frente aos Estados Unidos com essa parte de poder bélico, estando os dois juntos hoje em dia. E aí a gente tem que ficar bastante de olho, e tudo tem a ver com essa mudança de poder. A gente ainda vai ver muitas guerras, a gente ainda vai ver um império que não deixa de achar que é império e que não vai aceitar, assim, a sua queda à toa. Então, por isso, e a questão da Ucrânia vem acontecendo desde 2014, quando houve um golpe de Estado, e aí, a partir disso, o Putin já veio realmente alertando que ele tomaria as devidas medidas dele se fossem avançar no terreno dele. E é o que foi acontecendo com a questão da OTAN, cada vez mais, e até que chegou num ponto que ninguém mais obedeceu, a OTAN não obedeceu, e assim, não ouviu que ali era a área de influência dela, porque todos os países têm suas áreas de influência, e assim, por isso que ninguém vem aqui, por exemplo, a América Latina, que é a área de influência norte-americana, militarmente falando, e aí para que, de fato, se venha enfrentar, né, Estados Unidos, ou passe por aqui, porque isso seria inaceitável. Então, a China, no caso, o Putin foi avisando, foi falando, e isso não foi ouvido até que essa guerra, ele fez um cálculo errado, ele achou que ia terminar mais cedo, mas ela não terminou tão cedo quanto ele pretendia, e chegou numa situação terrível, que é terrível para ambos os lados. Então é um pouquinho disso e de uma análise contextual, só que o que a gente ouve da imprensa não é isso, da imprensa ocidental, e que é uma imprensa que vai apoiar o lado da OTAN. O lado da OTAN é o lado dos países europeus e dos Estados Unidos, e que aí é uma visão ocidental, mas não é o que a gente tem da visão oriental, não é o que a gente tem. Então, sempre quando a gente tem que fazer olhar para esse lado, a gente tem que olhar para todos os lados e fazer uma análise mais ponderada. E o Brasil? O
posicionamento do Brasil, né, já que pouco tempo antes houve aquela reunião do presidente com o pessoal da Rússia e tal. Como que você vê a posição do Brasil em relação a isso? Bom, a posição do Brasil, ele saiu de uma posição de neutralidade, que normalmente ele não se coloca, né, muito ao lado de ninguém, mas ele não deveria, assim, né, sair dessa posição normalmente, que é uma posição, o Brasil sempre adota uma posição mais diplomática, mais distante, uma posição mais de neutralidade, sempre se colocando num papel de ajudar na resolução de conflitos. Desta vez, ele não, com a visita do Bolsonaro até a Rússia, não foi o que tinha acontecido, né? Então, como essa mensagem foi recebida pelo Zelensky, a gente não teve isso muito claro, mas pelo lado dos Estados Unidos isso não foi a mensagem mais agradável. Então, são pontos assim que a gente sempre tem que tomar cuidado. Por outro lado, ele foi lá por interesses também que o Brasil tem com a Rússia, só que a gente tem que saber quando a gente colocar esses interesses também, né? Então, é só esse balanço que eu traria aqui. Você falou que você sempre acompanhou os horários políticos, né, na sua infância. O que você projeta para o Brasil agora nesse período eleitoral? Bom, nesse período eleitoral, além de muito embate ainda, além de muita troca, né, de acusações que, como a gente está vendo, assim, principalmente de algumas questões do Bolsonaro colocar como brigar, né, com o próprio Lula ou Ciro mesmo, mas acho que muito mais no caso do Ciro, como ele briga com Lula, mas acho que o que a gente tem é uma insegurança, um pouco mais de insegurança jurídica quanto às eleições. Fora isso, ademais, como mesmo tendo essa insegurança, não me parece que seja algo que todo mundo tenha embarcado nisso, não me parece algo que tenha sustentação por parte do Exército, porque para acontecer um golpe, isso precisa de sustentação por parte de empresários, não somente por parte dos militares, e nem todos os militares estão com o Bolsonaro, do que ele falou que só Deus tira ele de lá. Então, realmente alguma coisa assim, a gente vai ter um período de incerteza, mas não vai ser um período assim que a gente vai deixar de, como eu posso dizer, deixar com que realmente as pessoas assumam, deixar com que o candidato que ganhar assuma a posição dele de presidente, e que ao que tudo indica o Lula que vai ganhar. Agora a gente só precisa saber mais adiante se realmente ele vai vencer, e em primeiro turno isso ainda pode mudar, e é algo que acho que tanto a esquerda tem que ter cautela, né, e olhar assim como eles estão fazendo a projeção, e a direita não pode também ficar trabalhando com já ganhou, como muitas vezes se faz, e também tem que ter essa cautela, e acho que é hora de em qualquer dos dois lados trabalharem. Infelizmente, nós temos ainda na comunidade autista somente uma pessoa, até onde vai meu conhecimento, nessa área política, que é um vereador no município de Guarulhos, que é o Jorginho Mota. Na sua opinião, você acha que se houvesse mais pessoas, ou você acha que tem mais pessoas na comunidade autista preparadas para assumir cargos políticos? Sim, acho que tem muito mais pessoas preparadas para assumir também cargos políticos, e que o autista, ele pode assumir, assim como ele assume outras posições, ele pode assumir uma posição política também.
Então, isso é algo, talvez treinar uma outra habilidade social, mas seria interessantíssimo termos mais representação da nossa população autista, então, em relação a essas questões e representação. Então, e acho que em todo o espectro político seria importantíssimo, porque aí a gente tem também essa questão de espectros políticos, e é importante que a gente tenha representação em todos os campos para que as pessoas se sintam representadas. Em relação aos conselhos, né, queria que você falasse um pouco também, agora que retornou, sobre a questão do CONAD, né, que é o Conselho Nacional de Assuntos das Pessoas com Deficiência. Uhum. Bom, o CONAD, ele perdeu muita força, né, e ele realmente não consegue mais avançar da forma como ele avançava antes, como ele atuava antes. Isso foi muito triste, foi uma das coisas que o Bolsonaro fez, e ele acabou tirando toda essa, realmente esse poder de dentro do CONAD. Inclusive, alguns dos comentários que a gente fala no livro, no capítulo do livro, é sobre o CONAD também. Então, porque é triste da forma como ele foi desfeito, e por mais que ele tenha voltado, mas ainda assim não é aquele órgão que um conselho como ele estava instituído antes, e que tinha uma atuação forte e de representação e de ouvir as pessoas com deficiência. Realmente o CONAD, né, antigamente o pessoal respeitava bastante. Tive até um amigo aqui do ABC que foi presidente do CONAD, né, o Flávio Henrique, também uma atuação muito forte no CONAD. E uma das questões que está chamando muita atenção, né, inclusive tendo muitos protestos, essa questão dos convênios de determinados tratamentos. Aí os convênios não estão querendo fazer mais e está prejudicando aí bastante, principalmente a questão da comunidade autista. O que você projeta daqui para frente, até pela sua militância na área? Bom, enquanto a gente... Aí eu vou ser obrigada a falar um pouquinho até mesmo dentro do meu campo político, mas eu acho que em nada tem como nós ficarmos completamente neutros, e eu acho que enquanto tiver esse governo, a gente não vai ter melhoria de nada, e vai ser daí para pior, porque só realmente um governo, ele deveria trazer para a população, ele deveria governar, ele é eleito para representar o povo, e não é isso que ele tem feito, e na verdade ele tem tirado os direitos de toda a população, e de uma população que ela é tida como mais vulnerável, que ela é reconhecida como vulnerável dentro da Constituição, na nossa Constituição Federal, e dentro da Convenção de Pessoas com Deficiência, ela é inclusive readmitida como isso, e a Convenção, ela tem um poder especial na nossa, ela tem o poder um poder constitucional, porque assim como a Convenção de Pessoas com Deficiência, somente uma outra lei que também que o Brasil assinou, um tratado internacional, e também voltado para as pessoas com deficiência, tem esse poder constitucional, porque o Brasil tem o compromisso de tratar dos direitos humanos e que sejam para pessoas com deficiência, e, na verdade, tratar dos direitos humanos no geral, eles sejam levados ao patamar de direito constitucional, né? Assim, ao patamar do mesmo peso de direito constitucional. E a nossa Convenção de Pessoas com Deficiência, ela foi levada a esse patamar porque ela foi aprovada, inclusive, nas duas câmaras, né? Então, assim, tanto na Câmara quanto no Senado, a gente tem uma relação bicameral, então, tanto num lugar quanto no outro, e com voto qualificado, ou seja, com 3/5 dos votos, e aí, então ela frisou que realmente nós somos uma população vulnerável, e, portanto, todo direito humano, ele também tem um princípio que é da não regressividade, e o que foi
feito dentro de qualquer âmbito do que a gente olhe dos direitos humanos e do que a gente olhe em relação, por exemplo, ao que a gente teve a ANS, né, do que estava lá no rol e agora transformou-se num rol mínimo praticamente, e que é um rol mínimo para atender aos planos de saúde, e isso vai contra qualquer direito adquirido, qualquer direito humano e qualquer direito para as populações vulneráveis como pessoas com deficiência, e que é um direito humano também, e, portanto, não poderia regredir. Nós sabemos que na área de tecnologia assistiva, infelizmente, geralmente os produtos, né, a maioria vem de fora, tem impostos muito altos, né? E você não acha que uma das lutas que deveria ter mais influência para que esses produtos para as pessoas com deficiência, até foi projeto isso um tempo, não tivessem impostos assim para que mais pessoas tivessem acesso? Bom, em primeiro lugar, assim, como medida paliativa, sim, poderia ser uma das medidas paliativas, mas até a gente desenvolver uma indústria nacional de tecnologias assistivas, porque um dos pontos que a gente deveria ter em conta a pensar num Brasil que hoje está completamente desindustrializado, num Brasil que a gente precisa trazer uma nova industrialização para ele, e que a gente importa tecnologia demais sabe, de fora, a gente deveria, na verdade, pensar em fazer aqui dentro. Por que eu vou trazer lá de fora algo que eu poderia fabricar aqui, né? Então, tem tecnologias, sim, que são patenteadas fora, mas a gente tem aqui dentro do Brasil faculdades, universidades que estão realmente sempre no âmbito da pesquisa, as universidades públicas fazem esse papel, inclusive, do desenvolvimento de pesquisa, e a gente tem, por exemplo, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a UFRB, que ela tem um curso voltado somente para tecnologias assistivas, eles têm um bacharelado em tecnologias assistivas e tem também um mestrado em tecnologias assistivas. E, inclusive, isso poderia ser um projeto, talvez, eu desconheço, não sei se ele já tem uma empresa júnior que faça tecnologias assistivas, mas é bem provável que surja de lá ou surja em outros lugares. Eu sei que a Unifesp também trabalha com algumas pessoas desenvolvendo tecnologias assistivas, e com isso a gente poderia atender perfeitamente o mercado interno, tanto da parte tecnológica, empregando mão de obra qualificada, quanto a gente trabalhando exatamente, não mais vendendo, sabe, as commodities lá para fora e aí comprando o produto realmente depois de processado e ele com alto valor agregado lá de fora, mas a gente trazendo esse valor agregado aqui para dentro de casa e fazendo isso tudo dentro do Brasil, porque isso a gente poderia depois exportar. Então, isso desenvolveria muito a indústria brasileira. Realmente o Brasil tem pessoas que poderiam fazer isso. Agora, as universidades não demoraram muito para se voltar para essa área de entender que a pessoa com deficiência também é consumidora, também, assim como as pessoas sem deficiência. As universidades não demoraram muito para se voltar para essa área? Olha, digo que não, porque eu estou na UFABC, eu entrei lá em 2006, sou da primeira turma da UFABC, vou entregar aqui um pouquinho do meu histórico em relação ao UFABC, e eu pude ver cada passo que foi dado, e já em 2010 a gente já tinha, assim, só que bem antes, na verdade, começaram as cotas para pessoas com deficiência, isso antes mesmo da lei, a legislação de cotas nas universidades foi em 2012. A UFABC foi a primeira universidade, eu acho que ela começou com as cotas, acho que talvez em 2008, mais ou menos, por aí, entre 2008 e 2010, para pessoas com deficiência, e ela já tinha, desde o seu início, um núcleo de acessibilidade. E isso foi uma preocupação de toda a Universidade Pública Federal recente, depois as mais antigas também começaram a ter os seus núcleos
núcleos de acessibilidade, e a partir dali, muito foi desenvolvido de tecnologias assistivas e de outros lugares também já começou-se. Talvez isso hoje ainda não seja visto, mas já tinha todo esse trabalho, e por isso que muitas pessoas puderam se formar, por isso que pessoas como eu, por exemplo, conseguiu se formar, porque a gente já tinha um trabalho dentro da universidade. Aliás, o trabalho que eu aprendi sobre acessibilidade, eu aprendi dentro desse núcleo de acessibilidade, e foi por isso também que eu aprendi sobre autismo e pude me reconhecer autista, pude reconhecer os traços do meu marido, que é autista também. Então, isso é fruto do trabalho da universidade. Ainda é pequenininho, mas a gente está crescendo aos poucos. De fato, esses núcleos, né, quando eu entrei na Metodista em 2008, também já tinha tido outros alunos com deficiência visual e outras deficiências. Na época era com a professora Elizabeth, depois passou para a professora Nayane, que era a coordenadora do núcleo, né, mas realmente também já tinha na Metodista os livros, tá, hora tudo digitalizado. Cheguei a trabalhar na Metodista nessa parte da correção dos livros, né, bem bacana também, mas realmente algumas universidades chegaram a fazer esse tipo de trabalho. E no caso do seu esposo, ele é como você também, ou é leve? Como que você falou que teve outros casos na família, né? Então, isso ajudou para você, com o descobrimento dele e o seu, orientar a sua família? Sim, ajudou bastante. O caso do meu esposo também é suporte nível 1, que no autismo a gente não fala, assim, acaba não falando um autismo leve, severo, moderado, como as pessoas falavam antigamente, mas níveis de suporte. Então, suporte 1 de apoio, suporte 2 de apoio, suporte 3. Então, assim como o meu caso, ele também tem o suporte 1, e que nem um autista, ele pode ter suporte 1 para algumas áreas, ele pode ser suporte 2 em outras áreas, a depender sempre da situação, porque nunca um autista é igual ao outro, e ele pode ter mais dificuldade em uma área e menos dificuldade em outras, e encontrar essas barreiras na sociedade com mais frequência ou menos frequência, a depender da situação. Então, realmente, vai depender muito de cada uma das situações e das barreiras que são impostas da sociedade. É lembrar que a gente está dentro do modelo social da deficiência, que por que a gente diz que é social? Porque a gente entrega também essa responsabilidade à sociedade, e a gente só percebe a deficiência, que ela existe de acordo com a nova forma de se definir deficiência, a gente só percebe que ela existe em interação com o meio. Então, fora isso, ela não é perceptível, e assim como qualquer outra deficiência. Então, e é um meio que não está preparado para nos receber. Então, por isso, qualquer deficiência, ela pode ter suporte 1, suporte 2, suporte 3, e isso para os autistas vale da mesma maneira, a depender de como esse ambiente ele está preparado ou não para receber a pessoa. Paloma, você faz palestras também para as pessoas? Como que é a sua rotina além do seu trabalho? Sim, faço palestras de conscientização, e sempre acabo falando nas empresas, e inclusive eu vou estar essa semana no TDC, que é o Developer Conference, e falando sobre design universal e o desenvolvimento das pessoas dentro das empresas, né? Então, portanto, fazendo as avaliações de desempenho. Então, um pouquinho disso que eu vou tratar, e voltado sempre a pessoas com deficiência, sempre fazendo essas sensibilizações, batendo papos, fazendo rodas de conversa, sempre faço esses bate-papos. Aliás, em São Paulo tinha antigamente, não sei se acredito que ainda tenha, né, a CPA,
Comissão Permanente de Acessibilidade, né? Tinha essa de ver os locais, né? Meio que uma fiscalização. Isso mesmo. A CPA ela é responsável, inclusive, por dar ou não o título, por, na verdade, autorizar ou não o uso daquele símbolo, né, do selo de acessibilidade digital nos sites que a Prefeitura de São Paulo oferece. Então, ela faz esse trabalho ainda assim. Agora, Paloma, um problema que nós, principalmente pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas, enfrentamos, né? É a questão do Instagram. Não sei se você saberia me responder isso. Como deixar essa ferramenta mais acessível? Bom, primeiro começar com uma conscientização de todas as pessoas. Vamos lembrar lá do caso da Patrícia Braille, e aí começar com toda a campanha que ela fez, que ela começou com aquela hashtag que hoje a gente discute outros pontos dela, mas para cego ver, que era quando a gente não tinha descrição de imagens, né, nas redes sociais e em tantos outros lugares, mas principalmente nas redes sociais, e ela começou esse trabalho fazendo publicações e falando com empresas para sempre fazer as descrições de imagens, e várias empresas foram ao longo do tempo aderindo e realmente utilizando, e hoje a gente, assim, as pessoas utilizam essa tag até hoje para que se tenha a descrição de imagem quando não se tem o campo de texto alternativo, que até mesmo as redes sociais aderiram a esse campo e abrem o campo de texto alternativo para as pessoas descreverem a imagem. Mas ainda assim tem o lugarzinho ali de colocar, por exemplo, a tag, né? Ou quando não é uma rede social tão acessível. E aí a gente pode fazer então uma campanha semelhante à dela para que o Instagram se torne mais acessível e utilizar alguma hashtag, alguma tag como ela fez, e com o tempo o Instagram ele vai ter que mudar. Ele já tem uma certa acessibilidade, eu sei que não plena, eu sei que, por exemplo, num carrossel para você ele não estará acessível, e em vários outros aspectos também ele não está acessível, mas também praticar uma cultura que a gente incentive as pessoas. Quando a gente está numa rede social que não tem o campo de texto alternativo, utilizar ainda essa tag da Patrícia Braille para cego ver, que daí a gente pelo menos coloca o texto alternativo para que a pessoa ela tenha a informação por completo. Então, essa é uma forma de a gente trazer acessibilidade até que realmente o Facebook, no caso o Meta, hoje em dia, ele mude, e ele tem trabalhado bastante nas questões de acessibilidade. No Facebook mesmo estava bem melhor a questão da acessibilidade. No Instagram, eles ainda não acertaram esse ponto. Mas se a gente fizer um movimento em conjunto, a gente consegue acelerar esse processo. Em algum momento você já teve contato, ele até ficou conhecido na época como o menino Google, né? Aqui do Brasil, ele trabalhou fora, o Lucas Radaili? Não conheço o Lucas Radaili. Também bem interessante dessa área também aí de TI, também vale a pena. Na verdade, sim, ele é programador, né, do Google que... Isso. Sim, não, é porque você falou o sobrenome, aí eu fiquei em dúvida se era ele mesmo. Não, conheço sim, mas ele sempre dá entrevista, eu conheço pelas várias entrevistas que ele já deu, e então ele é cego, ele trabalha no Google com toda a parte de desenvolvimento e sempre faz palestras sobre acessibilidade também, e falando sobre acessibilidade que não é uma questão de features, né? Então não é algo que a gente deva deixar para depois, então é algo que a gente deve deixar desde um primeiro momento pensado, né? Então faz parte do projeto desde um primeiro momento. Você comentou no começo da entrevista a questão que você tem de epilepsia, algumas crises. Você se utiliza de alguma ferramenta para auxílio de autistas, como por exemplo o cão, né, que auxilia em momentos de crise, alguma coisa assim? Não
não utilizo, mas porque eu fiz a cirurgia para epilepsia em 2012, então eu tirei o meu hipocampo direito e tirei uma parte do meu lobo temporal direito, porque eles já não eram mais funcionais, e era uma epilepsia bem focal, e eu tenho um tipo de epilepsia refratária, né? Então agora eu só tenho epilepsia dormindo, só tenho as crises dormindo. Até então eu tinha crises a todo momento, mas nunca, assim, todo mundo falava, menina, para de fazer tal coisa, você vai ter crise. Isso nunca me impediu, assim, sabe, de fazer nada. Minha mãe, você vai ter crise, para com isso, você não pode sair na rua, não faça isso, não faça aquilo. E eu nunca realmente me segurei em nada por causa das crises. Inclusive fui mãe 2 vezes também, enquanto eu ainda tinha muitas crises, e nada disso, sempre, lógico, com aconselhamento médico, né, devidamente, mas não foi algo que me impediu de seguir a minha vida em algum aspecto, ou me segurou em algo. E essa questão da maternidade, como que foi para você, mesmo com a questão, não que o autista não possa ser, não é bem isso, mas assim, houve algum momento, assim mesmo, depois, conforme o crescimento deles, para explicar que você tinha uma diferença, como que foi isso? Na verdade não, porque eu me descobri autista e minhas filhas já estavam um pouco maiores, então elas já entendiam todo o processo, já entendiam tudo, e elas já sabiam que eu era uma mãe bem diferente. Uma mãe, aí eu posso usar, né, a mãe bem atípica, no sentido estrito da palavra, e atípica também, lembrando a questão do autismo. Então, fazendo aqui um duplo trocadilho. E aí elas descobriram só que eu era uma mãe autista, e hoje a gente provavelmente sabe também que as minhas 2 filhas sejam autistas. Então a gente está em busca do diagnóstico, e como eu falei, a gente tem muito dessa questão de preconceito mesmo sobre o autismo feminino, e aí minha filha maior, ela passa por situações bem terríveis, que todo médico, você namora, logo você não é autista, sabe? E isso é muito triste. Então, são coisas assim que hoje a gente tem mais enfrentamento. Acho que esse tipo de situação dói mais na gente que qualquer outra situação que a gente tenha passado. É uma coisa meio genética, assim, né? Então parece que todo mundo, algumas pessoas da família são autistas. Isso, o autismo, ele é genético, mas não necessariamente ele acaba passando de geração para geração, né? Então, mas no meu caso, sim, até porque eu e o pai somos autistas. E isso aí a gente tenta também, então, ter todo o laudo delas, e é uma situação difícil, e, mais uma vez, tento fazer essa conscientização, elevar mesmo essa conscientização, e mostrar que autista não é só aquela pessoa, como todo mundo pensa, né, que fica lá no canto da sala, se balançando, babando. Gente, não é assim. A gente está aqui nos mais diversos lugares, ocupa um lugar dentro da sociedade, a gente trabalha, a gente tem família, a gente tem vida, sabe, estuda, faz tudo. E é importante que se saiba isso, e a pessoa namorar ou não, isso não faz parte de critério diagnóstico. Então, acho que a gente precisa também de uma boa conscientização por parte dos médicos. Você, assim como outros autistas também, você gostava de aprender idiomas? Eu adoro, até hoje. Então, eu tenho isso, eu aprendi sozinha o espanhol, aprendi sozinho o inglês, estudo atualmente o italiano e o mandarim, e continuo, assim, ainda está na minha lista o alemão, porque eu deixei um pouco mais para frente, porque se deixar eu quero abraçar o mundo. Então eu vou fazendo a minha listinha, e aí eu vou aprendendo um monte de idiomas, mas eu adoro. Nossa, bacana. Espanhol, inglês, agora tá aprendendo italiano e o mandarim.
É isso. E deixei o alemão para depois. Você chega lá. Bom, Paloma, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer demais a sua atenção, a sua gentileza aqui com a nossa reportagem, com o nosso programa. Para terminar, eu gostaria que você deixasse seus contatos para quem quiser entrar, conversar com você e passasse uma mensagem final aí referente a essa data tão importante aí, o Dia Nacional do Orgulho Autista. Bom, vou deixar então aqui os meus contatos. Bom, tenho tanto as minhas redes sociais, pode me procurar no LinkedIn, Paloma Bright. Bright se escreve B de bola, R de rato, E de escola, I de igreja, T de tatu. E eu estou no Instagram como Autista Nada Azul. Por que Autista Nada Azul? Para mostrar que realmente essa história de que autismo é anjinho azul, que é só coisa de menino, que menina não tem autismo, então é uma contraposição a isso. E entre todos eles, o Autismo Nada Azul tem underline, então é o @autismo _nada _azul. E também tenho o meu e-mail para contato, que é paloma.bright, B de bola, R de rato, E de escola, I de igreja, T de tatu, @gmail.com. E então deixo aqui essas três formas de contato e deixo aqui como mensagem final para o Dia do Orgulho Autista é que realmente todas as pessoas autistas sejam respeitadas, realmente todas as pessoas autistas elas possam conviver em todos os espaços e que a gente faça todos os espaços cada vez mais inclusivos e que a gente não olhe para alguém e pergunte e fale para a pessoa, nossa, mas você não tem nem cara de autista, porque nós não temos uma aparência, uma fisionomia diferente por sermos autistas. Nós temos uma deficiência que é uma deficiência que não é aparente, né? Então, não vamos ter uma cara, não existe a cara de autista. E no Dia do Orgulho Autista, não fale isso, se conscientize disso, não fale isso para um autista, não fale isso para qualquer outra pessoa. E saiba que nós estamos nos mais diversos lugares. E às vezes até mesmo aquela pessoa que você não sabe, ela pode ser autista, né? E às vezes ela não vai falar. Nós ficamos quietinhos, nós não saímos falando por aí que, opa, olha, eu sou autista, né? Uma outra pessoa pode falar, se ela se sentir bem, mas não são todas as pessoas. Então, à medida que nós nos sentimos bem, a gente se abre, a gente fala. E quando você encontrar um autista em crise, dê suporte a ele e nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. É só nos dar realmente a oportunidade e só uma questão de inclusão. Era isso. Muito obrigada. Bom, conversamos com a pesquisadora, também formada aí na área de ciências humanas, um MBA também, trabalha em várias áreas diferentes, militante na área do autismo, Paloma Bright, aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.